Olá pessoal, eu sou Lazar Halfon, diretor da HSA Soluções em Finanças, uma empresa especializada na reestruturação de dívidas para empresas. A HSA foi fundada em 1994 e se especializou na gestão de crise e renegociação de dívidas, mas com um conceito diferenciado. Nosso objetivo é equacionar a crise da empresa e não dos credores. Um dos grandes erros que acontece nas renegociações de dívidas é a empresa ou os acionistas acharem que o maior custo da renegociação de dívidas são os juros. Todo mundo fala dos juros, os juros no Brasil são altos, mas a grande verdade é que a renegociação de dívidas traz outros custos. Uma empresa, quando está em crise financeira, ela compra mal, vende mal e produz mal. Quando ela compra mal, esses custos não aparecem como despesa financeira, aparece lá no custo da mercadoria vendida. Quando ela vende mal, às vezes dá um desconto de 5% para um cliente, é muito mais do que qualquer juro de 1,5%, 2%. Mas isso os empresários não percebem. E o objetivo desse curso é justamente a gente fazer uma reestruturação de dívidas voltada para a superação da crise. Ou seja, normalizar o fluxo de caixa, normalizar o ambiente operacional da empresa. Esse curso se destina a empresários e consultores, justamente para que atuem nessa reestruturação de dívidas de forma coordenada. Só para vocês terem um pouco de ideia sobre a história das dívidas, dívida não é uma coisa nova. Dívida começou lá na época do Homem das Cavernas. Por quê? Porque na época do Homem das Cavernas, como é que funcionava? Os negócios eram feitos à base de escambo, a troca de um bem por outro. Então imagine que tinha um caçador lá com uma pele de urso guardado na sua caverna e estava precisando de trigo. Ele pegava a sua pele, ia lá no seu vizinho agricultor e falava assim, quer trocar a minha pele por um pouquinho de trigo? Se o agricultor tivesse interesse na pele de urso, o negócio estava feito. Mas se não tivesse interesse, o que ele ia fazer? Falar, olha, faz o seguinte, leva o trigo que você está precisando, leva a tua pele de urso, quando eu precisar de pele de urso eu vou lá na tua caverna e pego. Agora, se você, nesse meio tempo aí, tiver um pouquinho de madeira ou pedra lascada, aí você me traz que eu estou precisando. E passado um tempo lá, o agricultor lembrava, fala assim, oh, meu vizinho lá me deve uma pele de urso, eu vou lá buscar. Ia chegar lá e falar assim, olha, eu queria pegar minha pele de urso, que você ficou me devendo, por causa do trigo. Eu falei assim, não tenho mais a pele de urso. E aí, você não me levou? O que você fez com a pele de urso? Troquei por madeira. Mas você tinha que ter me levado a madeira, e aí o pau ia comer, porque o cara ficou devendo o trigo, não pagou e ia levar a bordoada até morrer. Também não é muito diferente dos bancos de hoje, mas você vê que dívida é uma coisa antiga e faz parte da vida das empresas. A dívida foi evoluindo, lógico, com a criação da moeda, com a criação dos bancos, e no mundo mais recente, vamos falar assim, ela começou com a reestruturação através da concordata preventiva, da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e das próprias renegociações. Muito bem, vamos pensar assim, quais são os objetivos de uma renegociação de dívida? Eu diria o seguinte, existe um único objetivo, é salvar a empresa. Você só renegocia suas dívidas para resolver o problema da sua empresa. Não adianta renegociar a dívida para adiar o problema ou fazer da dívida uma bomba relógio. Eu sempre digo que dívida é igual pneumonia. Não faz diferença morrer de pneumonia simples ou pneumonia dupla. Ou cura a tal da pneumonia ou não gaste dinheiro com ela. Mas toda dívida tem solução também, porque ninguém paga mais do que tem. Então, o que importa num processo de renegociação de dívidas é o planejamento, a organização, a técnica. Isso é que resolve o problema das dívidas e da empresa. Esse curso vai ser dividido em 5 módulos. E nos módulos a gente vai apresentar, inclusive, algumas ferramentas que nós usamos aqui para a reestruturação de dívidas. O primeiro módulo será o pedido de informações ou a coleta das informações preliminares. Esse é o módulo mais importante, porque se a gente partir de premissas erradas, nós vamos tomar decisões erradas. Esse módulo, na realidade, ele vem nos auxiliar para todo o planejamento. Ou seja, nós vamos fazer nesse módulo um diagnóstico profundo de toda a situação das dívidas e da empresa, não somente das dívidas. No segundo módulo, nós vamos fazer o diagnóstico da situação e das dívidas. Esse diagnóstico ele vai consistir na
capacidade de pagamento da empresa, nas potencialidades de geração de caixa da empresa, nas potencialidades de monetização de ativos, ou seja, tudo que possa contribuir para pagar as dívidas. Por quê? Nós vamos primeiro saber o que nós temos para pagar as dívidas, para depois definir como essas dívidas serão pagas. Tá? Também nesse módulo nós vamos fazer um diagnóstico das dívidas. As dívidas têm diversas classificações, desde classificações técnicas a classificações estratégicas e classificações jurídicas. De acordo com o panorama que esse diagnóstico nos mostrar, nós vamos fazer o planejamento da renegociação, né? Que será tratado no módulo 3. Tá? O planejamento da renegociação é também bem amplo. Por quê? Porque são diversas as formas de negociação. Não existe uma única forma, né? Todo mundo fala hoje em recuperação judicial, né? Mas não é a única solução, né? Você pode ter que negociar com um grupo só de credores, você pode ser que tenha que negociar com diversos grupos de credores, pode ser que precise se recorrer à recuperação judicial, pode ser que a solução seja a recuperação extrajudicial, e também pode ser que a solução seja assim, eu não vou fazer nada agora. O tempo também pode ser um aliado, mas é nesse módulo que nós vamos ensinar e mostrar para vocês como fazer o planejamento da renegociação. E o principal, o planejamento da renegociação não pode ser único. Não existe bala de prata. O planejamento da renegociação tem que ter um plano A, um plano B e, se possível, um plano C. Porque nem sempre o que a gente imagina que vai dar certo no plano A acaba sendo bem sucedido. Você pode ter uma concentração de credores e um ou dois credores rejeitarem. Né? Você pode ter uma rejeição por parte dos fornecedores, e aí você tem que ir para o plano B ou até para o plano C. Mas nesse módulo nós vamos destrinchar todas as ferramentas e as oportunidades de analisar esse planejamento. No módulo 4, nós vamos ensinar como iniciar as negociações. Tá? O início das negociações é muito importante para o desenvolvimento da empresa. Por quê? O início das negociações não é só sair falando com os credores, ou negociando, ou brigando, ou pedindo recuperação judicial. Ele tem que ser organizado dentro da empresa. A empresa precisa estar preparada para iniciar as negociações, para depois começar as negociações com os credores. Né? E cada tipo de estratégia de renegociação vai ter uma estratégia de negociação. Né? Então, nós vamos analisar as diversas possibilidades de estratégias de renegociação e quais serão as estratégias de negociação com os credores. E, por fim, o último módulo, que são as formalizações das negociações. Né? Nas formalizações das negociações, nós temos duas situações. Nós temos a formalização jurídica, que é uma análise de contrato, de acordo, de termo de acordo, ou mesmo de um plano de recuperação judicial, né? Mas também nós temos a parte de formalização estratégica. Tá? É muito importante a combinação das formalizações estratégicas com as formalizações jurídicas, até porque determinadas formalizações podem inviabilizar alternativas de negociação. Né? São coisas técnicas, como eu disse, e por isso que a gente optou em desenvolver esse curso totalmente online, para que a gente possa realmente tirar as dúvidas e deixar tanto empresários como consultores preparados para um ambiente de reestruturação de dívidas. Bom, pessoal, esse aqui foi um pequeno resumo do que será o curso e eu aguardo vocês nas próximas aulas.